Vou ser honesto com você antes da gente começar. A maior parte do que circula por aí sobre como vencer a ansiedade, na verdade piora ela. É tipo isso, respira fundo, pensa positivo, para de pensar nisso, foca no agora. Sua familiar? Você já tentou tudo isso várias vezes e no fundo sabe que não funciona. Na realidade, meio que funciona por tipo uns 2 minutos. E aí depois ela volta muito mais forte, porque você acaba se sentindo culpado por não ter conseguido se controlar. E olha, eu também já estive nesse lugar e convivi com pessoas que saíram ou ainda estão nesse lugar, testando várias técnicas de respiração no meio das crises, ou tentando escrever seus pensamentos e anseios no papel. E de verdade, isso ajuda, tá? Mas a ansiedade não se vence apenas com truques e uma folhinha, e sim quando você realmente entende por que ela aparece nas situações da sua vida. E foi justamente esse entendimento que alguns caras muito velhos descobriram há tipo 2000 anos. E eu reuni alguns desses conhecimentos aqui baseados nessa filosofia, para quem sabe isso possa te ajudar a encontrar um pouco de calma nesse caos da nossa vida. Então pega um chazinho ou um café, porque essa conversa vai ser um pouquinho mais longa. Bom, já te adiantando que vão ser 5 passos, como eu disse no título do vídeo, mas antes da gente entrar neles, eu queria te apresentar quem foram esses caras, porque isso muda muito o peso do que eles falaram. Quando a gente ouve estoicismo, costuma vir à cabeça aquela imagem de um senhor calminho, sentado num jardim grego, refletindo sobre a vida em paz. Esquece essa imagem. Os 3 que eu vou citar aqui, eles passaram por coisa muito mais pesada do que provavelmente a maioria de nós já passou. O primeiro deles é o Epicteto. Esse cara nasceu escravo no Império Romano. Imagina você crescer já como propriedade de outra pessoa, sem direito a nada, sem poder escolher o próprio destino, o seu próprio caminho, faculdade, o que comer, enfim. E como se isso não bastasse, em algum momento da vida dele, ele apanhou tão feio, mas tão feio, que a perna dele quebrou e ela nunca mais curou direito. E basicamente ele ficou manco. Só que mesmo assim, depois de conseguir a liberdade, ele virou um dos filósofos mais importantes que já existiram. E o que ele descobriu foi nessa situação terrível, sem nada, sem privilégio, sem conforto. Então por isso o que ele falou, que eu já vou comentar, tem um peso de verdade nisso. Depois tem o Sêneca, que é o segundo exemplo que a gente vai citar depois. Esse foi banido pelo imperador Cláudio para uma ilha no meio do nada, longe da família, longe da carreira, em condições péssimas, e ficou lá por anos. Só com esses 2 aqui já dá pra notar que Roma era um lugar bem legal, né, de viver na época. Mas voltando, quando conseguiu voltar para Roma, virou conselheiro do outro imperador, o Nero, que era basicamente um psicopata. E adivinha, no fim, o próprio Nero, paranoico, mandou o Sêneca se suicidar, e ele obedeceu. Sabe por quê? Porque ele tinha passado a vida inteira escrevendo sobre como aceitar o que não depende da gente, e na hora final ele praticou o que pregou. As cartas que ele escreveu para um amigo chamado Lúcio são, até hoje, um dos melhores manuais que existem sobre como lidar com medo e ansiedade. Eu avisei que eram exemplos pesados, né? E por último, o Marco Aurélio, que talvez seja o nome mais conhecido dos 3. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o livro Meditações milhares de vezes. Esse cara, ele foi o imperador romano enquanto o império dele lutava contra uma pandemia que matou 5 milhões de pessoas. Além disso, ainda tinha invasões nas fronteiras e problemas na família dele, onde os próprios filhos morriam de doenças ou devido à guerra. E no meio desse inferno todo, ele escrevia um diário para ele mesmo, e em grego ainda, para ninguém da época conseguir ler. E esse diário virou o livro, como eu já disse, Meditações, que é uma das obras mais lidas da filosofia até hoje. E o que eu quero que você entenda antes da gente seguir é o seguinte: esses caras não eram filósofos de gabinete, escrevendo sobre uma vida fácil. Eles viveram dor de verdade, ansiedade de verdade, medo de verdade. E eles sobreviveram emocionalmente porque desenvolveram um jeito específico de pensar sobre o que acontecia com eles. E é esse jeito de pensar que a gente vai destrinchar agora. Então toma um golinho do seu café ou o seu chá e vamos para a próxima parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue identificar no seu dia a dia em que momentos exatos a ansiedade aparece? Pensa um pouquinho. Tipo, talvez é quando você abre o e-mail de manhã e já vê um nome de chefe ou de um cliente que te dá um aperto no peito antes mesmo de você ler a mensagem. Ou talvez é aquele domingo à noite deitado na cama e antecipando uma semana inteira que ainda nem começou. Aqueles problemas que você tem que resolver, conta, enfim. Ou ainda talvez é depois que você manda uma mensagem importante e fica olhando o online da pessoa e ela tá digitando, e você fica ali ansioso esperando a resposta dela. Ou até talvez no carro, voltando para casa, e do nada o seu coração acelera sem motivo nenhum, e você fica ali tentando entender o que está acontecendo. As situações em que você tem uma crise, elas são milhares, né? Só que repara em uma coisa: em quase nenhuma dessas que eu citei,
tem um perigo real, no momento real. Não tem um leão na sua frente, não tem uma ameaça física iminente. O que tem é a sua mente criando cenários futuros, ou ruminando coisas que já passaram. É legal essa palavra, né? Ruminando. Eu aprendi num documentário que eu vi ali na Netflix. Ou inventando interpretações sobre o que está acontecendo que talvez nem sejam verdade. E aqui tem um outro detalhe, que eu acho que vale a pena pensar com calma. A ansiedade, na maioria dos casos, não é uma resposta a uma ameaça real. Ela é uma resposta à imagem mental que você cria sobre uma ameaça possível. A sua mente cria a imagem e o seu corpo reage como se ela fosse real. O coração acelera, nossa mão fica suada, estômago embrulhando. E isso acontece mesmo que a gente esteja sentado no sofá sem absolutamente nada acontecendo no mundo lá fora. Só pelo simples fato da gente estar parado no silêncio já é um gatilho de sufoco. Agora volta para os nossos 3 exemplos, né? O Marco Aurélio, o Sêneca e o Epiteto. Esses caras já sabiam disso, mesmo sem ter ressonância magnética, sem ter uma neurociência, sem ter um raio-x do próprio cérebro. Eles observavam o próprio funcionamento mental com uma honestidade que a gente perdeu hoje em dia. E é por isso que toda a filosofia deles, quando aplicada à ansiedade, ataca exatamente esse ponto. Ela não tenta te forçar a ficar calmo. Ela tenta te ensinar a ver as coisas de outro jeito, de uma outra perspectiva. Perspectiva é outra palavra, né? Aprendi aí vendo Ratatouille, gente, ó. Desenho é cultura. Aquela cena lá do Ego falando, eu quero uma outra perspectiva. Voltando, para que a ansiedade naturalmente perca a força. E olha, tem um estudo bem interessante que comprova isso. Ele é de uma universidade dos Estados Unidos, na Pensilvânia, que acompanhou pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e pediu para elas anotarem todas as preocupações que tinham durante semanas. E sabe quantos por cento dessas preocupações realmente aconteceram? Pouco mais de 8%, cara. Ou seja, 9 em cada 10 coisas que essas pessoas se preocupavam profundamente nunca aconteceram na vida real. E mesmo as que aconteceram foram resolvidas com mais facilidade do que elas imaginavam. O Sêneca, 2000 anos antes desse estudo, dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pensa nisso por um segundo. A maior parte do que você sofre agora, nesse momento, não está acontecendo. Está sendo ensaiado pela sua cabeça. E o seu corpo paga o preço como se tudo fosse real. Então agora que a gente tem toda essa base, podemos entrar nos 5 passos com muito mais calma. E um aviso aqui antes da gente continuar. Pega uma caneta ou um caderno se puder. E anota, porque os 5 passos têm exercícios que funcionam muito melhor quando eles estão escritos, não só pensando neles. Mas tudo bem se você só estiver ouvindo o vídeo enquanto faz outra coisa. Dá pra voltar depois e anotar. Mas se você puder pausar e fazer junto comigo, o efeito vai ser completamente diferente. O primeiro passo é o mais importante de todos, porque sem ele, os outros 4 não funcionam direito. Isso vem direto do Epicteto, aquele cara manco que eu comentei no começo do vídeo. E é o que ele chamava de dicotomia do controle. A ideia parece simples, só que ela exige uma honestidade para funcionar de verdade. Toda situação que te causa ansiedade pode ser dividida em 2 partes, o que depende de você e o que não depende. E a gente vive misturando as duas, gastando energia tentando controlar o que não pode ser controlado e abandonando justamente o que efetivamente depende de nós. Deixa eu te dar um exemplo bem comum. Você mandou um currículo para uma vaga importante, uma vaga de estágio. Aí faz 3 dias que eles não te chamaram. E o que vai acontecendo na sua cabeça? Você fica refazendo o e-mail mentalmente, imaginando se você escreveu certo, imaginando se a pessoa que recebeu tá pensando em te chamar, criando teorias sobre por que não te chamaram ainda, ou comparando seu currículo com o que você imagina ser o dos outros candidatos. E gasta horas mentais nisso. E adivinha quanto disso depende de você? Acho que você já sabe a resposta, né? Mas é nada, 0. A decisão tá com outra pessoa. O time, o tempo, a análise, tá tudo com outra pessoa. O que você poderia mudar, já mudou no momento em que você apertou enviar no e-mail. E o que depende de você agora? Continuar mandando para outras vagas, ou revisar o seu currículo para uma próxima oportunidade, estudar mais sobre a sua área que você tá querendo aplicar, enfim, tudo isso é ação e tá no seu controle, e ele move a sua vida para frente. O resto, a opinião do recrutador, a decisão da empresa, o tempo de resposta, isso não depende de você, então deixa de lado. A ferramenta prática é literalmente isso. Quando você sentir a ansiedade chegando, pega o papel e divide em 2 colunas. A esquerda depende de mim, a direita não depende de mim. Lista o que tá te angustiando e aí faz uma coisa simples. Tudo o que cai na coluna da direita, você escreve embaixo: eu estou soltando, ou eu estou deixando, ou eu não ligo. E tudo o que cai na esquerda vira uma microação. Você pode escrever
escrever o que você vai fazer para hoje, se é que é possível tomar alguma atitude hoje, entendeu? Eu faço esse exercício há anos e a coisa mais reveladora dele é perceber que, vez após vez que eu faço essa coluna, a da direita sempre fica enorme e a da esquerda tem só uma ou duas coisinhas. Porque toda vez que isso acontece, eu lembro, eu tô gastando energia em 90% do que eu não posso resolver e abandonando os 10% que poderia estar resolvendo agora. O Epicteto resumiu isso numa frase só, que abre o manual dele sobre a arte de viver. Ele dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E para ele, toda a paz interior que ele tinha dependia dessa distinção. Sem ela, nada mais ia funcionar. Então, antes da gente ir pro próximo passo, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Quando foi a última vez que você gastou uma hora inteira ruminando, de novo ruminando, né? Algo que você sabia no fundo que não dependia de você. Pensa nisso. O segundo passo vem do Sêneca, daquele cara que foi banido e depois obrigado a se suicidar. É o que eu chamo de filtro de pensamentos. Funciona para aqueles momentos em que a sua mente está criando uma narrativa catastrófica. Nossa, hoje eu tô cheio de palavra bonita, hein? E você precisa de algo para parar essa enxurrada, né? Antes que isso te paralise. A ideia é a seguinte: como eu falei lá em cima, a maior parte da ansiedade não vem do que está acontecendo. Ela vem do que a sua mente acha que está acontecendo, ou do que ela acha que vai acontecer. Sêneca tinha total consciência disso. Na carta número 13 dele, que vale a pena você ler depois, ele escreveu pro Lúcio: existem mais coisas suscetíveis de nos assustar do que de nos destruir. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, quando um pensamento ansioso aparecer, você vai submeter ele a 3 perguntas. Não respira fundo ainda, não tenta fazer ele ir embora e nem tenta pensar positivo, mas faz 3 perguntas nessa ordem. A primeira é: isso é um fato ou uma interpretação? 90% das vezes é interpretação. Exemplo, meu chefe vai me demitir. Isso não é um fato, é uma hipótese. Separar o fato da interpretação já vai reduzir o peso pela metade. A segunda é: se for interpretação, qual é a explicação mais simples e provável para o que está acontecendo? Aqui você vai convidar a sua mente a considerar a versão mais idiota da história e pensar coisas do tipo: talvez a pessoa não respondeu porque está ocupada, não porque ela está ofendida. Ou talvez o chefe esteja sério porque dormiu mal, sei lá, não porque ele vai te demitir. A versão mais simples geralmente é a mais verdadeira. E a terceira pergunta é a mais importante: esse pensamento me ajuda a agir ou ele só tá me paralisando? Se o pensamento te leva a uma ação útil, ótimo, vale considerar. Se ele só tá te deixando travado no sofá, ruminando, tá, eu vou parar de usar essa palavra. Ele tá te roubando energia sem te dar nada em troca. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma apresentação importante amanhã e o seu cérebro tá criando o cenário: eu vou travar, todo mundo vai rir de mim, eu vou ser humilhado, eu vou perder o emprego ou eu vou tirar nota baixa. Faça as 3 perguntas agora: fato ou interpretação? Interpretação, claramente. A apresentação ainda nem aconteceu. Uma explicação mais simples, mais boba, você provavelmente vai conseguir apresentar normalmente, como você já fez outras vezes. Pode ter um momento de nervosismo, claro, mas dificilmente vai ser uma catástrofe. Esse pensamento ajuda? Não. Ele tá me paralisando, tá me impedindo de revisar o conteúdo com calma. O que ajudaria é fechar o roteiro, ensaiar uma vez e dormir cedo. Repara como o pensamento perde força quando ele passa por essas perguntas. Ele não vai desaparecer, mas ele vai ficar muito menor. E a ansiedade que esse pensamento estava causando já vai encolhendo. E antes da gente ir pro passo 3, outra pergunta para você guardar: quantas vezes na sua vida você sofreu profundamente com algo que no fim das contas nunca aconteceu? Sabe aquele número? O de 8% da pesquisa que eu comentei lá dos Estados Unidos? Ele vale para você também. O terceiro passo é mais físico que os 2 anteriores, porque tem a ver com o nosso corpo, claro, e não só com a nossa mente. A ansiedade, ela tem um componente corporal real, e às vezes você precisa começar por aí para depois conseguir pensar com clareza. E sim, como eu já disse lá no começo do vídeo, só respirar não funciona. Só que agora você tem um propósito real para essa respiração. E tem até uma sequência bem legalzinha. Ela é conhecida como a respiração 4-2-6. Ela funciona assim: inspira pelo nariz contando até 4, você vai segurar o ar por 2 segundos e depois solta pela boca devagar, contando até 6. E sim, são esses valores mesmo, eu vou deixar até pesquisa sobre isso. Repete por 2 ou 3 minutos isso. A razão pela qual isso funciona, e não é mágica, é fisiológica, é que quando você expira mais devagar do que inspira, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo estado de calma. Você literalmente está mandando um sinal para o seu corpo de que não tem perigo iminente, e ele responde diminuindo os batimentos, relaxando seus músculos e devolvendo um pouco de clareza para sua
sua mente? Sabe aquela respiração que alguns atletas dão assim antes de fazer algum esforço muito grande? É isso, ele tá relaxando, ele tá diminuindo os batimentos para ter mais foco. Só que a respiração sozinha não basta, ela só tá preparando o seu corpo. O que importa de verdade é o que você faz com essa clareza recém-adquirida. E aqui que entra o nosso terceiro exemplo, o Marco Aurélio. Ele escreveu uma coisa nas meditações que se aplica perfeitamente aqui. Dizia mais ou menos o seguinte: não deixe o futuro te perturbar, porque quando ele chegar, você vai encontrá-lo com as mesmas armas da razão que hoje te fortalecem contra o presente. Traduzindo, a versão futura de você vai ter a mesma capacidade que a versão atual tem agora. O futuro não é um problema mais difícil que o presente, ele é só o presente que ainda não chegou. Quando chegar, você lida com ele do mesmo jeito que tá lidando com esse daqui. Já dizia o Hugo, né, do Kung Fu Panda: desistir ou não desistir, macarrão ou não macarrão. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Então, o exercício completo do passo 3 é o seguinte: quando você sentir uma crise de ansiedade subindo, faz 3 coisas nessa ordem. Primeiro, respira no ritmo 4-2-6 por 2 ou 3 minutos, sem tentar fazer mais nada. Não tenta resolver o problema, não tenta pensar na solução, só respira. Segundo, depois que você respirou, olha ao redor e identifica 5 coisas que você consegue ver, 4 que consegue tocar, 3 que consegue ouvir. Eu sei, isso parece bobo, mas é uma técnica usada em terapia para trazer a nossa mente de volta no presente. Sua ansiedade está em algum lugar do futuro ou do passado, e esse exercício falta ela voltar para o agora, para o momento. E terceiro, depois de tudo isso, você volta para os 2 primeiros passos, faz a divisão das 2 colunas e submete o pensamento às 3 perguntas. E a diferença é que agora o seu corpo ele tá calmo o suficiente para você pensar com mais clareza. E uma pergunta para esse passo também, né? Já que a gente teve 2 perguntas nos anteriores, eu vou deixar mais uma aqui. Você consegue identificar onde no seu corpo a ansiedade aparece primeiro? É no peito, na garganta, na barriga? Conhecer esse lugar é o primeiro passo para interromper o ciclo antes dele te dominar. E essa última pergunta pode ter ficado um pouco confuso, então tem uma coisa aqui que vale a pena entender sobre como a ansiedade funciona. Ela quase nunca aparece do nada, ela dá um aviso primeiro, e esse aviso ele geralmente é corporal. É um aperto no peito, ou na garganta, ou no estômago. Depende de cada pessoa. O problema é que a maioria só percebe que tá ansioso quando já tá na crise, com o coração acelerado e a cabeça a milhão. E aí já é tarde demais para fazer qualquer técnica funcionar direito. Então, quando você aprende a reconhecer esse primeiro sinal corporal, você ganha uma janela, uns 2 minutos ou até 3. E é exatamente nessa janela que a respiração do 4-2-6 funciona melhor. E as 2 colunas do passo 1 também. Porque depois que a ansiedade já virou um tsunami, qualquer exercício vai funcionar pela metade. O quarto passo é estrutural. Tem a ver com como você organiza a sua rotina, não como você reage aos pensamentos. Porque existe um tipo de ansiedade que não vem da sua mente, ela vem do excesso de coisas que você se impôs. Pensa assim, a maioria das pessoas vive como se cada compromisso assumido fosse uma obrigação eterna e irrevogável. Você diz sim para todas as reuniões, todos os pedidos, todos os projetos, todas as expectativas. E aí termina o dia com aquela sensação de ter trabalhado muito, só que avançou pouco. E isso acontece porque a sua atenção ela foi diluída em 20 coisas pequenas em vez de focar em 3 coisas que importavam. O Sêneca escreveu uma obra inteira sobre isso, chamada Sobre a Brevidade da Vida, onde ele dizia justamente que não é que a gente tem pouco tempo, mas sim que a gente desperdiça muito. Nós sempre achamos que precisamos de mais horas no nosso dia, mas o que a gente precisa mesmo é de menos coisas para fazer nas horas que temos disponíveis. E uma coisa que eu gosto de fazer é definir 3 coisas prioritárias. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, você escolhe 3 tarefas que, se você completar hoje, já vão tornar o seu dia um ótimo dia. Não um bom dia, um ótimo dia. Ó, eu vou te dar um exemplo. Imagina que a sua lista mental hoje tem enviar um relatório para o chefe, treinar na academia, fazer uma reunião com um cliente importante, meditar, ir no mercado, responder os e-mails atrasados, ligar para a mãe e falar com a namorada. 8 coisas. Você não vai dar conta de todas com qualidade. Vai dar conta de algumas e outra mal vai conseguir terminar. Então, você escolhe 3. Relatório, reunião com o cliente e mercado. Se conseguir fazer essas 3 bem,
foi um bom dia. As outras coisas, se sobrar energia, ótimo. Se não sobrar, amanhã você resolve. Menos a última, né? A namorada tem que dar uma atençãozinha, né? E aqui tem um princípio importante. A ansiedade adora terreno desorganizado. Quanto mais coisas indefinidas você tem girando na sua cabeça, mais espaço para ela encontrar alguma brecha e crescer. Quando você define 3 prioridades claras, você dá para o seu cérebro um foco. E esse foco, ele é um inimigo natural da ansiedade. Então, eu quero que você me responda. Quantas das coisas que você se cobra fazer diariamente são realmente prioridades? E quantas são só um ruído que você acumulou ao longo dos anos sem nunca questionar? E agora, o último passo é o mais profundo dos 5, e é o que esses caras chamavam de memento mori, que em latim significa lembre-se que você vai morrer. E antes que você ache que é mórbio, outra palavra muito bonita, né? Fica comigo até o final, porque na verdade é exatamente o oposto disso. A ideia central é simples, só que ela é um paradoxo. Boa parte da ansiedade nasce da ilusão de que a vida é infinita. A gente se preocupa com coisas pequenas, antecipa cenários bem longos, adia o que importa porque, eu ainda tenho tempo, porque no fundo a gente opera como se fosse viver para sempre. E quando você lembra conscientemente que isso não é verdade, muitas das ansiedades menores simplesmente perdem peso. Marco Aurélio fazia esse exercício todo dia. Ele escrevia no diário dele lembretes sobre a própria mortalidade, não para ficar deprimido, mas para parar de gastar energia com coisas que não mereciam essa energia. Ele escreveu, por exemplo, uma frase que é praticamente a definição do estoicismo aplicada à nossa vida: não é a morte que o homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Então a dica aqui é bem simples. Faz um diário da finitude. Antes de dormir, você responde no seu caderno uma única pergunta: se hoje tivesse sido meu último dia, eu teria me orgulhado de como vivi? Se a resposta for sim, você vai dormir em paz. Se for não, você já sabe exatamente o que ajustar amanhã. Então anota isso. Eu sei que essa prática ela parece pesada no começo, mas quer saber? Ela é mesmo. Porque o que ela faz com a sua ansiedade é único. Porque ela te força todo dia a separar o que realmente importa do que você só finge que importa. Aquela treta no trabalho provavelmente não importa. Aquela briga boba não importava. Aquele projeto que você tá adiando faz meses provavelmente importa mais do que tudo o que você fez hoje. E você ainda nem começou. Memento mori não é sobre ter medo da morte. É sobre parar de ter medo das coisas pequenas, lembrando que o nosso tempo é o único recurso que você tem e que nunca volta. E para a pergunta final, eu escolhi essa daqui. Se você soubesse que tem exatamente 1 ano de vida, sem extensão, sem prorrogação nenhuma, quantas das coisas que te causam ansiedade hoje ainda te causariam ansiedade amanhã? Pensa bem. E olha, eu vou continuar sendo honesto com você, como eu fui no começo do vídeo. Esses 5 passos não vão fazer a sua ansiedade desaparecer da noite pro dia. Quem te promete isso tá te vendendo coisa errada. Ansiedade, principalmente em casos mais sérios, é um quadro que demanda paciência, prática e, em muitos casos, acompanhamento profissional. E isso não tem discussão. Mas o que esses 5 passos podem fazer, se você praticar com consciência por algumas semanas, é mudar a sua relação com ela. Não eliminar a ansiedade, mas tirar ela do lugar de comando e colocar no lugar de passageira. Você pode até continuar sentindo ansiedade, só que ela não vai mais te controlar. E talvez essa seja a única promessa real que eu posso fazer para você. Não a de uma vida sem dor, mas a de uma vida onde a dor não te define mais.